Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Para começarmos o nosso encontro de hoje, vamos entoar as estrofes do hino Restaura. Vamos orar. Pai do céu, obrigada por mais um dia que nos estás a dar, Senhor. Obrigada pela hipótese de pararmos um bocadinho as nossas vidas corridas e estarmos aqui contigo, Pai. Guarda-nos, protege-nos e abençoa-nos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Precisamente o tema da minha mensagem hoje é a oração, mais propriamente o poder da oração. E o texto base desta mensagem encontra-se em 1 Tessalonicenses 5:17 e diz: orai sem cessar. No livro Caminho a Cristo, a Ellen White diz-nos que a oração é a chave na mão da fé que abre os tesouros do céu. E a verdade é que nos dias de hoje nós temos uma vida tão corrida, uma vida cheia de pressa, cheia de distrações, de ruído, e muitas vezes até os filhos de Deus correm tanto que se esquecem de parar e focar naquilo que é essencial,
que é ter tempo para Deus, ter tempo para falar com o Pai. Mas a oração, que é uma simples conversa entre a alma e Deus, é o poder, é aquilo que sustenta o cristão. Quando nós oramos, o céu aproxima-se da terra. Quando nós dobramos os nossos joelhos, os anjos aproximam-se de nós. E quando nós clamamos, Deus move-se e ouve-nos. E eu gostava que, acima de tudo, nós nos pudéssemos lembrar que a oração não é apenas um hábito religioso que nós fazemos só porque sim. A oração é uma experiência com o Deus vivo, Criador do Universo. E hoje eu convido-vos a refletir em 3 aspectos da oração. O poder transformador da oração, as diferentes formas de oração, ou seja, os diferentes tipos de oração, e a importância de manter uma vida constante de oração. O poder da oração está associado àquilo que a oração muda. E a oração move quem está a orar. Quando nós oramos, nós não estamos a orar com o intuito de mudar a Deus. É a oração que nos molda, que nos muda. Ela vai nos moldar, torna-nos de caráter suave, acalma a nossa alma e abre o nosso coração à ação do Espírito Santo. E nas mensagens aos jovens, Ellen White diz-nos que a oração é a respiração da alma, é um segredo do poder espiritual. E não há nenhum outro meio da graça que possa substituir o ato da oração. E de nenhuma outra maneira a saúde da alma pode ser preservada. Eu não sei quem nos está a ver, quem é que pratica desporto, mas aqui só por causa do exemplo vamos assumir caminhadas. Quando uma pessoa que não tem o hábito de caminhar, quando começa a caminhar, no início pode ser difícil. No início, se calhar 1 quilómetro, ok, até é fácil, mas se quisermos fazer 5 logo na primeira vez que caminhamos, não é a tarefa mais fácil do mundo, não é verdade? Mas à medida que vamos adicionando pequenas metas, ou seja, eu hoje caminho 1 quilómetro, amanhã caminho 1,5, até chegarmos ao nosso objetivo, vai se tornando mais fácil. Mas e quando paramos? Quando deixamos este nosso hábito, o que é que acontece? A verdade é que imediatamente não acontece nada, mas quando recomeçamos, vamos voltar aos primeiros passos. Temos que voltar a aprender a andar. O corpo queixa-se, os músculos doem, e é muito interessante esta comparação porque no livro de oração, Ellen White diz-nos que a oração põe o coração em contacto imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da experiência religiosa. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos de pessoas que praticavam a oração independentemente da circunstância. A oração aqui utilizada como a sua maior ferramenta, a sua maior arma. O primeiro exemplo que trago para vocês hoje é o exemplo de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sobre a ameaça de morte. Independentemente do que estivesse a acontecer, Daniel parava o que estava a fazer e dedicava aquele tempo a Deus. E aquele tempo era seu e do seu Deus, e ninguém o podia interferir. E a sua fidelidade levou-o à cova dos leões, é certo, mas também levou à vitória da fé. Temos outro exemplo, que é, eu atrevo-me a dizer, o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus passava noites inteiras em oração, antes de tomar grandes decisões importantes. A primeira coisa que Jesus fazia quando acordava, ele falava com o Pai. A última coisa que ele fazia antes de se retirar para dormir, ele falava com o Pai. Jesus estava habituado a ter uma ligação com o Pai tão grande que, mesmo vindo à Terra, essa ligação não poderia ser quebrada. E era essencial para o sucesso da sua missão. E se o próprio Filho de Deus precisava de orar, quanto mais nós não precisamos também. E a verdade é que não há muralhas, não há prisões, não há desculpas, não há corações endurecidos que possam resistir à oração persistente. E às vezes a resposta não é aquela que nós queremos. E isso é um facto. Mas a resposta vem sempre de Deus e vem sempre com o nosso bem como objetivo principal. E isto leva-me aqui aos diferentes tipos de oração. Deus chama-nos a orar de diferentes maneiras, consoante o contexto onde nos encontramos, e eu gostava de abordar essas formas, esses tipos de oração. Então, temos primeiro a oração de adoração. E a oração, o que é isto da oração de adoração? A oração de adoração é quando reconhecemos quem é Deus, o seu poder, o seu amor, a sua santidade. E se nós formos ver, nós temos um livro inteiro, temos mais, mas temos um livro inteiro que é um livro de adoração, que é o livro de Salmos. Davi, em Salmos 8:1 diz:
Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Nós, quando adoramos a Deus, nós tiramos o foco dos nossos problemas e o nosso foco vai se voltar para o poder de Deus e para a pessoa de Deus e para aquilo que Deus é. E tendo essa perspectiva daquilo que Deus é, temos uma sensação de paz, porque temos uma perspectiva mais ampla de que Deus é o nosso melhor amigo, é a pessoa que mais fez por nós. E isto leva-nos à oração de confissão. Este é o momento de nós reconhecermos os nossos pecados, de buscarmos perdão, mas não é um perdão qualquer, é um perdão sincero, um verdadeiro arrependimento. Em 1 João 1,9 diz-nos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E confessar liberta, tira-nos um peso de cima, como se costuma dizer, não é verdade? E a alma pesada aqui, com a culpa e com o sentimento de erro, renova-se quando nós derramamos genuinamente o coração diante do Senhor, quando realmente estamos arrependidos daquilo que fizemos e buscamos, junto de Cristo, perdão pelos nossos erros. Seguidamente, vamos para a oração de agradecimento. Muitas vezes nós pedimos, mas esquecemos de agradecer. E quantas vezes nós já precisamos de ajuda, nós já precisamos de pedir auxílio a alguém para uma tarefa, para alguma situação, e quando o momento em que estamos aflitos, em que precisamos de ajuda passa, nós esquecemos de agradecer, porque naquele momento nós já não precisamos. Quantas vezes nós nos esquecemos de pensar que muitas das bênçãos que nós temos agora são coisas pelas quais já orámos lá atrás, são coisas pelas quais já dobrámos os nossos joelhos, coisas pelas quais já chorámos, já pedimos encarecidamente a Deus. E agora que já as temos, será que já agradecemos? É muito importante reconhecermos a ação de Deus na nossa vida. Quando nós agradecemos, nós fortalecemos a nossa fé, porque reconhecemos aquilo que Deus nos concede através do seu amor por nós. O apóstolo Paulo escreveu: em tudo dai graças, em 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos passar a outro tipo de oração, a oração de intercessão. Eu confesso que esta é o tipo de oração que eu mais gosto de falar. É uma oração que me fascina muito, porque é uma oração que é em prol do outro. É uma oração que é pensar no outro e nunca em nós próprios. Esta oração feita pelos outros é um dos atos mais nobres na vida de um cristão, quando estamos a pôr o bem-estar dos outros à frente do nosso próprio bem-estar. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Abraão intercedeu por Sodoma. Moisés intercedeu por Israel. E ainda hoje, Jesus intercede por cada um de nós. E quando nós oramos pelos outros, pelas situações, pelas dificuldades, pelos pecados dos outros, nós estamos a participar ativamente no ministério de Cristo. Em Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E é muito interessante esta noção de que a oração pelos outros tem muito poder. A maneira como nós podemos influenciar a vida dos outros através da oração é muito importante. E isto leva-nos ao último tipo de oração, que é a oração de petição, que é quando nós apresentamos as nossas necessidades pessoais a Deus. É a sensação de paz que nós temos, sabendo que estamos a deixar os nossos problemas com Deus, que estamos a entregar as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas questões no colo de uma pessoa que sabemos que vai sempre agir com o nosso melhor interesse em vista. Ele sabe o que é melhor para nós. E Jesus ensinou-nos, em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mas uma coisa muito interessante e muito importante que é necessário sublinhar é que não nos podemos esquecer que as respostas a esta oração de petição podem não ser exatamente aquilo que nós queremos. Deus responde de 3 maneiras. Deus responde sim, não ou espera. Ainda não é o tempo. Muitas vezes nós dizemos que não ouvimos Deus, mas não é porque Ele não nos responde, é porque Deus dá-nos uma resposta que nós não queremos ouvir, ou que não estamos preparados para ouvir. Mas uma certeza que nós temos e que podemos ter é que Ele responde sempre no tempo certo e de acordo com a sua sabedoria e com o seu imenso amor por nós. Nenhuma resposta que Ele nos dá vai ser com o objetivo de nos causar dano.
Deus sabe o plano que tem para nós e Deus conhece a nossa vida e vai sempre agir de acordo com o nosso melhor interesse. Isto leva-nos à terceira parte desta mensagem, que é a importância de uma vida de oração. Uma vida de oração mantém a comunhão com Deus. Sem oração, a nossa fé morre. Não há aqui o alimento espiritual necessário. E Satanás sabe disso e por isso tenta manter-nos ocupados, distraídos com muita coisa ao mesmo tempo. E temos que perceber que a oração é a linha direta com o céu. E se essa linha é cortada, então o poder espiritual enfraquece. E a força adquirida em oração a Deus prepara-nos para o nosso dia-a-dia, para os nossos deveres diários, para as nossas tarefas, para aquilo que nós temos que desempenhar. E uma oração, uma vida de oração, fortalece-nos nas provações. E temos o melhor exemplo de todos. Quando Jesus estava no Getsemane, o que é que ele fez? Ele já sabia o que é que ia acontecer, mas isso, o facto de Jesus saber o que é que ia acontecer, não tornava esse acontecimento mais fácil. Então Jesus, sabendo que aí vinha, ele orou, e foi na oração que ele encontrou forças para suportar a cruz. As tentações a que estamos expostos diariamente tornam a oração uma necessidade. E a oração não nos livra das lutas, não é eu oro e por isso não tenho desafios, não tenho dificuldades. Não. A oração dá-nos forças e dá-nos sabedoria para nós vencermos essas lutas e essas dificuldades. E para finalizar, acima de tudo, uma vida de constante e fervorosa oração prepara-nos para um acontecimento muito importante, que é a vinda de Jesus. Nos últimos dias só vão permanecer firmes aqueles que tiverem cultivado uma vida de oração. Ellen White escreve que nenhum homem é seguro por um dia ou uma hora sem oração, no livro Grande Conflito. E por isso era isso que eu queria trazer-vos hoje. Queria-vos trazer o desejo de cultivarmos um hábito de oração sincero, constante e confiante. Porque nós não devemos encarar a oração como um hábito. Não. A oração deve ser encarada como aquilo que ela é, que é o maior privilégio que nós temos, que é falar com Cristo, falar com o Criador, com quem nos fez e quem fez o universo, como um amigo, como quem fala com um amigo, como uma pessoa que estamos à vontade e temos plena confiança. A oração abre os céus, a oração transforma o coração e ela aproxima-nos de Deus. E Deus hoje está a chamar-nos a todos para nós renovarmos a nossa vida de oração. Talvez tenhamos orado pouco. Talvez não tenhamos a certeza se Deus nos respondeu ou achamos que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que Deus nunca deixa de nos ouvir. E a resposta está em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E é este o meu desejo para hoje. Que possam ter sempre esta certeza. Que sempre que precisarem, através da oração, Deus está sempre lá para nos ouvir. Vamos agora, para encerrar este momento, entoar as estrofes do hino Falar com Deus.
pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos orar, mas antes gostava de dizer-vos que estejam à vontade para deixar os vossos pedidos de oração nos nossos comentários. Temos pessoas aqui na igreja que estão a orar por vós, por isso se tiverem algum pedido, algum agradecimento, o que quer que seja, podem deixá-lo para que possamos interceder por vós. Vamos então orar. Querido Deus, querido Pai, obrigada por mais um dia que nos deste, Senhor, e por esta certeza de que, através da oração, nós podemos encontrar-nos sempre contigo. Podemos adorar-te, podemos clamar, podemos deixar no teu colo todas as nossas preocupações, Pai. Pedimos que nos guardes e que nos deixes connosco sempre esta certeza. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar também para dizer que, se por acaso tiverem o desejo de se juntar a nós, temos todo o gosto em receber-vos às quartas-feiras, presencialmente, às 8h30 e aos sábados de manhã, às 9h45. São todos muito bem-vindos e despeço-me desejando a todos uma boa noite e até à próxima.